O tema é uma boa oportunidade para, em simultâneo com esta Assembleia, realizar uma palestra. O tema é da maior importância para nós, advogados de língua portuguesa, e o tema desta palestra será CPLP, 25 anos, desafios e oportunidades. E nós temos connosco o Dr. Luís Marques Mendes. É um privilégio ter connosco o Dr. Luís Marques Mendes. O Dr. Luís Marques Mendes, para os portugueses e para aqueles que veem a televisão portuguesa, é um muito conhecido comentador político ao domingo à noite. Cerca de 1.600.000 portugueses veem o Dr. Luís Marques Mendes e o seu espaço de comentário político todos os domingos à noite, mas para os colegas de outras jurisdições de língua portuguesa, eu passaria a ler uma breve biografia do Dr. Luís Marques Mendes. Exerce desde 7 de abril de 2016 o cargo de Conselheiro de Estado, designado pelo Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa. Anteriormente exerceu as funções de Conselheiro de Estado eleito pela Assembleia da República na legislatura anterior, 2011-2015. É advogado e conhecido comentador político na televisão, como já referi. É licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi secretário adjunto do Governador Civil do Distrito de Braga, advogado na comarca de Faf, consultor jurídico da EFASEC, presidente do Conselho de Administração da Ensino, entidade proprietária da Universidade Atlântica, e administrador executivo da Nutroton Energias. É militante do Partido Social Democrata e exerceu funções no poder local como vice-presidente da Câmara Municipal de Faf entre 1977 e 1985, funções parlamentares, tendo sido diversas vezes eleito deputado à Assembleia da República pelos círculos de Braga, na 5ª e na 6ª legislaturas, por Aveiro, na 8ª, na 9ª e na 10ª legislaturas, por Viana do Castelo, na 6ª legislatura, presidiu ao grupo parlamentar do PSD, Partido Social Democrata, entre 96 e 99, e foi, quando era líder, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República. Teve também um longo percurso governativo, integrando 3 governos do professor Aníbal Cavaco Silva, primeiro como secretário adjunto do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares do 10º Governo, entre 1985 e 1987, acumulou funções com as de porta-voz, foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros no 11º Governo, entre 1987 e 1992, foi ministro adjunto do primeiro-ministro do 12º Governo entre 1992 e 1995, e foi ministro dos Assuntos Parlamentares no 15º Governo entre 2002 e 2004. Enfim, muito mais haveria para dizer acerca do nosso ilustre convidado desta tarde, que para além do mais é também membro fundador da FALP e foi um entusiasta das primeiras pessoas a quem eu falei neste projeto, por isso poderia estar uma boa parte da tarde a apresentar o seu vasto currículo, mas o objetivo não é esse. Os senhores membros da FALP não estão aqui para me ouvir, estão aqui para ouvir o Sr. Dr. Luís Marques Mendes. Sr. Dr. Luís Marques Mendes, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por partilhar connosco os seus ensinamentos sobre o CPLP, 25 anos, desafios e oportunidades. Muito bem. Muito obrigado, em primeiro lugar, ao Pedro pelas suas palavras amigas, simpáticas e exageradas. Mas queria, sobretudo nesta ocasião, cumprimentar primeiro o Sr. Presidente da Assembleia Geral da FALP, que é uma figura de referência na advocacia e na sociedade portuguesas. Cumprimentar o Pedro Paes de Almeida, um Presidente da direção da FALP e um dos grandes impulsionadores da constituição desta entidade, e queria cumprimentar todos os ilustres colegas
dos vários países que estão à distância e que têm a amabilidade de me ir ouvir aqui durante alguns minutos. Espero não os incomodar muito. E cumprimentar também, para além dos colegas, outras personalidades que eventualmente estejam a ouvir-nos nesta ocasião. A todos cumprimento com muita estima, com muito gosto, com grande cordialidade. E começo por uma nota muito pessoal. Tudo o que são iniciativas que direta ou indiretamente envolvem os princípios fundadores e orientadores da CPLP merecem sempre o meu aplauso. Eu tenho há muitos anos uma relação muito forte com estes valores, ainda antes da CPLP ser formalmente criada. Quando tive a oportunidade de participar num destes governos que foi há bocadinho mencionado, quando fui ministro com a área da comunicação social, no início dos anos 90, tive o grande privilégio de lançar aquilo que eu considero as bases, digamos assim, no audiovisual de uma CPLP. Tive o grande privilégio de lançar a RTP Internacional, primeiro, e depois as bases daquilo que veio a ser logo a seguir a RTP África. Isso para mim foi um privilégio. E acho que mesmo a única coisa de que me arrependo é que essas duas iniciativas não tivessem surgido mais cedo. Mas julgo que foram, e à época representavam um esforço financeiro enorme, mais do que uma iniciativa de Portugal, mais do que uma iniciativa de orientações portuguesas, era sobretudo um contributo para congregar os valores que informam no fundo da CPLP. Ou seja, no plano do audiovisual foi uma tentativa de nos anteciparmos àquilo que a CPLP viria formalmente e institucionalmente a defender poucos anos mais tarde. E é por isso que aqui chegados nestas breves palavras, não vos vou amassar muito, gostava sobretudo de abordar 3, 4 tópicos. O primeiro tópico tem a ver com esta questão, que vale a pena questionarmos. Quase 25 anos depois, quase um quarto de século, a CPLP valeu ou não valeu a pena? E a minha resposta é positiva. Acho claramente que valeu a pena. Apesar das dúvidas que muitos têm, se não se podia ter feito mais, se não se podia ter ido mais longe, eu julgo que os objetivos da CPLP continuam a ser objetivos nobres, objetivos atuais e objetivos cheios de futuro. Desde logo e em primeiro lugar, o grande e principal objetivo impulsionador da criação da CPLP, a promoção da língua portuguesa. Uma comunidade que somos já hoje com 250 milhões de falantes, nos vários continentes e sobretudo com grandes perspectivas de crescimento, como todos nós sabemos. Ora, uma comunidade assim merece ser institucionalizada e ter uma dimensão muito mais proativa. E, portanto, valeu a pena, por essa razão, a criação da CPLP. Em segundo lugar, por uma outra razão que foi um dos seus princípios fundadores, a cooperação entre os povos, os países e os Estados de língua portuguesa. Um outro objetivo nobre que levou à criação desta entidade e que a tem marcado ao longo destes anos. Ou seja, temos entre nós todos os Estados fundadores, os países fundadores da CPLP, ou que integramente posterior, temos grandes comunhões de princípios no plano dos valores como no plano dos interesses. E, portanto, para além das relações informais e das relações bilaterais, havia que dar corpo a uma comunidade mais vasta, mais ampla e com maiores condições de intervenção. E, finalmente, o terceiro grande objetivo, que foi a concertação político-democrática entre os vários Estados-membros. A concertação política, diplomática, é nos dias de hoje cada vez mais importante. Estamos num tempo de globalização. Vivemos num mundo global, num mundo muitas vezes caótico, num mundo com muitos conflitos, mas mais do que isso, num mundo que dá sinais grandes de impotência em termos de instituições, em termos de governance internacional. Mais preocupante do que o conflito que graça aqui ou lá no mundo é a sensação, a percepção de impotência, de inexistência de mecanismos de diálogo, de regulação, de mediação de conflitos. Ora, também nesse plano, a CPLP pode, e muitas vezes já tem dado, o seu importante contributo para unir em vez de dividir, para resolver em vez de desenvolver ou aprofundar conflitos. E, portanto, eu diria que
25 anos depois, valeu a pena. Os objetivos eram nobres, continuam a ser nobres. A importância de agir era grande, continua a ser grande. Ou seja, a CPLP não foi nem uma teimosia, nem uma aberração. Foi uma convicção e foi, do meu ponto de vista, um objetivo estratégico corretíssimo. E a segunda grande questão que aqui se coloca é esta. E que balanço fazer? Que balanço fazer destes 25 anos de atividade? Eu faço aqui um balanço positivo. Não é de embadeirar em arco, mas é um balanço positivo. Acho que aquilo que foi feito ao longo destes 25 anos é globalmente uma atividade, um trabalho, um resultado na direção certa. E daria 2 ou 3 exemplos. Em primeiro lugar, a circunstância da CPLP ter hoje um elevado número de observadores e associados, para além, evidentemente, portanto, dos Estados-membros. Este é um sinal muito e muito importante. São países observadores associados oriundos de várias latitudes e de várias geografias. Não podem até não ter um grande ideal lusófono, mas sentem que, por razões políticas nos casos, por razões económicas noutros, por razões de valores ou por razões de interesses, sentem a necessidade, a vantagem, o benefício de ter uma relação com a CPLP, de ter um cordão umbilical ligado à CPLP. Ora, eu julgo que este é dos sinais mais importantes que mostra que o balanço foi muito e muito positivo. A imagem, no fundo, que a CPLP criou é a imagem de uma instituição cuja opinião e cuja intervenção conta. Isto é positivo. A percepção que há da CPLP é de que é uma entidade relevante, que conta e que não deixa no mundo, do modo geral, ninguém indiferente. E a impressão, em terceiro lugar, de alguma forma que existe, e sobretudo a impressão que a CPLP gera em países terceiros, é que é importante ter uma relação com esta organização. Que isso é importante no presente e no futuro. Que isso é importante por razões políticas, ou então por razões de natureza económica, de investimento empresarial. Isto leva a que muitos que não professam a língua portuguesa tenham, todavia, hoje uma relação muito estreita, como observadores, como associados com a CPLP. É um sinal positivo. Segundo, o sucesso que esta organização, a CPLP, tem tido na gestão de vários dossiês internacionais, onde impera a exigência de uma cooperação política e de uma cooperação diplomática. Poderia dar vários exemplos, uns mais ligados à vida intrínseca da instituição e outros mais para fora, mas dou um que é dos mais recentes e dos mais conhecidos: a eleição do português António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas. A CPLP teve um trabalho aqui de cooperação, de diplomacia absolutamente notável. Ou seja, em prol de uma candidatura que tinha grande mérito, a CPLP uniu-se, mobilizou-se, afirmou-se, deixou um lastro de identidade forte e teve um contributo decisivo para esta eleição. Um terceiro exemplo, que também diz todos a todos nós. A gestão, por exemplo, do dossiê Timor-Leste, no início do século, com vista à independência do território. O seu objetivo era, como obviamente todos sabemos, desafiante, histórico. A missão era espinhosa, tudo menos uma missão fácil. A CPLP, por seu lado, dava os seus primeiros passos, mas mesmo assim uniu esforços, assumiu a sua vontade e teve um contributo generoso para uma causa nobre e mobilizadora, a da independência de Timor-Leste. Já passaram 2 décadas, mas a imagem, a impressão e a generosidade ficam. Diz-se-á, apenas em função destes exemplos, que tudo é importante, mas que é pouco. Talvez. É sempre possível ambicionar mais. É sempre desejável fazê-lo em homenagem aos ditames da exigência, da responsabilidade e até de uma saudável irreverência. Queremos sempre fazer mais e, sobretudo, fazer melhor, sem dúvida. Mas numa organização jovem, por comparado com outras de filosofia semelhante, somos, CPLP, uma organização jovem, com recursos escassos e em que os consensos são difíceis,
não são uma tarefa fácil, eu julgo que este balanço é inegavelmente positivo. E é, sobretudo, mais positivo um balanço altamente inspirador para o futuro. E por isso queríamos roubar aos minutos agora para falar um pouco de futuro. Dos desafios do futuro para a CPLP. E gostaria de sublinhar, sobretudo, aqui 4 pontos, de uma forma muito breve e muito telegráfica. O primeiro ponto é este. Julgo que a CPLP tem vantagem em começar a mudar um pouco o seu paradigma. Não é descaracterizar-se. É mudar o seu paradigma para ter mais sucesso na sua missão e nos seus objetivos. Ou seja, da cooperação entre Estados. Eu acho que tem que passar a ser mais uma organização virada para a cooperação entre os povos. Uma coisa não contradiz a outra. Pelo contrário, é complementar. Não se trata de mudar de objetivos, de métodos, de ambições. Nada disso. Muito menos de princípios e de valores. Trata-se, sim, de aprofundar a missão estratégica e estrutural da CPLP. Sejamos francos, a CPLP é hoje, em grande medida, aos olhos dos cidadãos, uma causa de Estados, de políticos, de diplomatas, de elites da sociedade ou de elites da vida política em geral. Não há mal contra isso. Mas falta-lhe uma outra dimensão. Falta-lhe chegar ao povo, ser conhecida do povo, ser útil ao povo. E quando falo ao povo, falo do povo dos vários Estados que integram a CPLP. Ou seja, é preciso passar da dimensão política ou diplomática para a dimensão da cidadania. Chegar aos cidadãos, ser útil aos cidadãos. Ter projetos e resultados que mobilizem, que galvanizem os cidadãos em torno deste ideal. E não se trata de trocar uma vertente pela outra. Se acabarmos com a vertente política ou diplomática, a CPLP fica amputada. Mas se não aprofundarmos a dimensão do cidadão, ela fica comprometida em termos de futuro. Temos por isso que complementar, aprofundar. Daí a importância, por exemplo, do projeto da mobilidade dentro da CPLP, de que muito se tem falado nos últimos meses, a que a presidência de Cabo Verde tem dado uma grande importância, a que os vários Estados da CPLP têm dado um grande carinho, a que o secretário executivo, o nosso amigo embaixador Ribeiro Teles, tem dado uma grande atenção. Julgo que este projeto, que não é fácil, mas com a flexibilidade que lhe está a ser atribuída, pode ser um grande projeto para mobilizar cidadãos da CPLP. Não se terão resultados no espaço de 1 ou 2 anos, mas lançar-se-ão os alicerces, e a mobilidade é provavelmente o alicerce mais importante para ter uma comunidade mais próxima dos cidadãos, mais centrada na vertente da cidadania. Em segundo lugar, julgo que a CPLP tem que chegar aos jovens. Claro que quando falei de cidadania há instantes, os jovens já estão integrados na cidadania. Mas julgo importante acentuar esta dimensão. O pior que poderia acontecer no futuro à CPLP, ela era ser vista como uma organização que não cultiva, que não acentua, que não aprofunda o primado da solidariedade intergeracional. Ou de uma comunidade que não tem projetos concretos e específicos a pensar nos jovens, aqueles que são o cimento de um futuro garantido, sustentável. Ainda por cima, uma organização que tem no seu seio países que são, em termos de população, dos mais jovens do mundo, dos mais jovens da humanidade. Por todas estas razões, eu julgo que vai sendo o tempo de começar a olhar para esta dimensão, desta dimensão que pode fomentar esperança, crescimento, uma outra afirmação da parte da CPLP. E dou um exemplo. Por que não começar a pensar, ou naqueles que já começaram a pensar, começar a aprofundar a ideia, por exemplo, de um Erasmus lusófono? Todos nós sabemos a importância que na Europa o projeto Erasmus tem tido em fomentar o intercâmbio dos jovens, em fomentar uma outra dimensão de cidadania na juventude,
aprofundando relações, estreitando entendimentos. Por que não aproveitar esta ideia e moldá-la em função destas características da CPLP e criar uma ideia de um Erasmus lusófono? Não é certamente o toque de Midas, nem a única ambição possível, nem o único objetivo que podemos travar e alcançar. Não é. Mas é talvez uma ideia que pode ter pernas para andar e que pode ter, sobretudo, pernas para que a CPLP chegue à juventude. Em terceiro lugar, um terceiro apontamento. Há duas áreas também que me parece que a CPLP pode e deve estreitar e aprofundar a sua relação. Não é que não exista já, mas aprofundá-la e estreitá-la. A área económica e a área da saúde. Sobretudo em tempo de pandemia que estamos a viver. Uma vez mais, aqui há uma preocupação, como falava há instantes, relativamente aos jovens. Temos que tirar a CPLP um pouco dos gabinetes, dos palácios, das estruturas formais e torná-la mais palpável, mais concreta, porventura mais popular, mais útil e mais apelativa ao cidadão. É nos jovens, é no domínio empresarial ou é na saúde? Mas especialmente aqui no domínio da saúde também por uma razão, que esta pandemia deve justificar uma reflexão com muita serenidade e que é a seguinte: o mundo vai sair mais pobre, mais desigual e mais injusto desta pandemia. Porque nem todos têm a mesma capacidade de reagir às sequelas económicas, sociais e até de saúde que esta pandemia deixa. Cá está também no domínio da CPLP uma boa oportunidade para refletir e para tentar agir no sentido de tornar o mundo menos injusto, menos desigual. Um último ponto dos 4 que quereria referir em relação ao futuro. A CPLP também tem que investir sempre na sua imagem, na melhoria da sua imagem. Uma organização jovem como a CPLP tem de curar sempre da sua imagem, da sua mensagem, dos seus valores, da percepção que deixa na comunidade. E, sobretudo, tenham atenção que imagem é exemplo. E a melhor forma de trabalhar com eficácia e de agir de modo convincente é liderar pelo exemplo. Não há nada que substitua a liderança pelo exemplo. No caso vertente da CPLP, a minha convicção só ganha ser uma organização que prima pelo exemplo. Mesmo que as ações sejam pequenas, o exemplo tem que ser grande. Mesmo que os meios sejam escassos e insuficientes, o exemplo tem de ser, esse sim, tem que ser abundante. O que faz realmente a diferença entre as pessoas, nos povos e entre as organizações é a cultura do exemplo. E a cultura do exemplo, falando de CPLP, é um empenhamento cada vez maior na defesa e na prática da democracia. É a necessidade de ser exemplo na defesa, na prática e na promoção dos direitos humanos. É ser exemplo na defesa e na preservação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Ninguém consegue afirmar-se lá fora se não for exemplo dentro de portas. Nenhuma organização consegue ser notícia no mundo pelos melhores motivos se dentro de si é notícia pelas más razões. E, portanto, preservar, aprofundar, melhorar a imagem, cultivando um exemplo que ajuda a liderar e que ajuda a prestigiar e a reforçar a credibilidade da CPLP. Finalmente, uma palavra rápida sobre a FALP, sobre a organização que acabou de ter a sua Assembleia Geral e que também tenho o gosto, a honra, o privilégio de ter sido convidado para integrar. Acabou a sua primeira Assembleia Geral. Eu diria que a FALP é uma entidade com um cartão de cidadão muito inspirador.
muito, 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 muito inspirador. Primeiro, porque é uma federação de advogados de língua portuguesa. E ser advogado por um lado e falar o português por outro são pressupostos altamente inspiradores no mundo em que vivemos. Os advogados são caboceiros importantes da formação do Estado de Direito, o que ajuda à democracia, que é um pilar essencial da democracia, e evidente que a língua portuguesa é cada vez mais uma língua de presente e de futuro. Em segundo lugar, é uma entidade jovem, constituída há pouco tempo, no início deste ano, grandemente impulsionada pelas duas pessoas a que há pouco fiz referência, o nosso Presidente da Assembleia Geral, o Dr. Agostinho Pereira Miranda, e o nosso Presidente da Direção, o Dr. Pedro Paes de Almeida. Temos de estar gratos a um e ao outro por esta vontade, esta ideia e esta generosidade. Em terceiro lugar, ela é uma rede de sócios associados, oriundos de todos os países da CPLP. Tem como missão essencial contribuir para a afirmação do Estado de Direito. E tem a convicção inabalável de que os advogados têm aqui um papel, se não insubstituível, pelo menos um papel importante e decisivo. A FALP é, de facto, assim, uma entidade que todos nós queremos que tenha um sentido prático e de utilidade muito grande. Que venha a ser um parceiro importante da CPLP, um interlocutor dos seus Estados-membros, um veículo de diálogo com os seus dirigentes, futuramente, por que não, um membro observador da CPLP, se as condições se reunirem nesse sentido. Quero dizer-vos, antes de concluir, que como cidadão, por um lado, e como mero associado da FALP, por outro lado, tenho um grande orgulho nesta instituição e acho que ela é muito bem-vinda. Muito, muito bem-vinda. E acho que qualquer português, qualquer africano, qualquer brasileiro, timorense, um angolano, um moçambicano, um cabo-verdiano, alguém de São Tomé e da Guiné-Bissau, tenho a certeza que todos estaremos de acordo neste objetivo. Estamos perante uma comunidade empenhada na defesa dos direitos da cidadania e na melhoria da qualidade da democracia. Ou seja, uma comunidade capaz de se impor. E tal como dizia o plano de atividades, agora aqui aprovado por várias formas, instituindo prémios, promovendo a investigação, apostando na educação, apostando na formação, designadamente em áreas tão importantes como estava neste plano de atividades, agora aprovado, como a arbitragem, como a mediação. Ou seja, esta entidade que não tem ainda um ano de vida já tem um programa com uma visão correta e com a preocupação de ser útil ao ideal da CPLP. Nesse plano, diria o seguinte: acho que todos podem, dentro da CPLP, contar com a FALP como uma comunidade e uma instância importante de debate e de diálogo, como uma entidade fazedora de pontes, construtora de consensos, capaz de gerar equilíbrios, opositora de situações inúteis e de conflitos estéreis e desnecessários, incentivadora, acima de tudo, de uma comunidade cada vez mais ampla, capaz de unir, congregar e mobilizar. Congregar, unir e mobilizar advogados, pessoas, ideias e instituições. E deixem-me que vos diga, mesmo a concluir, que acho que esta é das tarefas mais importantes, mais decisivas no mundo que vivemos. Vivemos um mundo muito difícil nesta ocasião. Um mundo, em grande medida, multipolar. Já tivemos um mundo multipolar. Terminou a Guerra Fria. Passámos a ter a seguir um mundo unipolar. Temos hoje um mundo mais multipolar, sobretudo caótico. Um mundo carregado de profunda incerteza. A única certeza que temos hoje à escala mundial é da incerteza, da imprevisibilidade, da instabilidade, da insegurança. Como já disse há instante, mais grave que a percepção de um conflito que surge aqui ou lá, neste ou naquele ponto do mundo, a percepção pior é a de que não há instâncias de o controlar, de o resolver, de o regular, de o mediar. Instâncias de diálogo. As Nações Unidas, infelizmente, e nada tem a ver com o seu secretário-geral, são cada vez mais uma estrutura que cava a sua impotência.
apesar dos esforços do secretário-geral. As demais instituições mais informais, G7, G8 ou G20, são, em grande medida, uma incapacidade enorme de decidir. Em boa verdade, mais vale a pena falar do G0 do que de outras instituições. E é neste quadro de dificuldades em que surgem, obviamente, alguns pontos positivos, inspiradores, de esperança, como foi a recente eleição do novo presidente nos Estados Unidos da América, mas no quadro do mundo difícil, incerto, perigoso, inconstante e instável, a CPLP tem uma importância capital. Capital. Parece que não, mas tem. As suas ações podem ser até pouco visíveis e até escassas, mas sempre que intervém com lucidez, com clarividência, na direção certa, construindo em vez de destruir, unindo em vez de separar. E só isto, no tempo em que vivemos, não tem preço. Ou seja, esta organização pode ser pequena, mas não é irrelevante. Pode ser jovem, mas não é uma aventura. Pode ter poucos meios, mas tem uma generosidade, um profissionalismo a dirigi-la e uma capacidade de antecipar o futuro que essas sim merecem a nossa saudação. Muito obrigado a todos.